Olá, tudo bem? Está iniciando mais um debate Guarulhos desta sexta-feira. Sexta-feira santa, dia 2 de abril. E evidentemente que eu estou aguardando, quem não me presenteou ainda recebo o ovo de Páscoa. Com Lucas Braga, Felipe Pó e toda a equipe da TV Guarulhos desta sexta-feira, semana de Páscoa. A gente começa com o portal de notícia guarulhosendestaque.com.br. Dá um F5 aí, Lucas, para atualizar, que já tem notícia nova na tela para mim, por favor. Enquanto você atualiza, deixa eu dar um aviso para os navegantes. Vereadores de primeiro mandato, que fica na rede social, nas colunas políticas, só falando aquilo que não está fazendo, está perdendo o seu tempo. Escutem, a população nunca será massa de manobra. Se você tem projeto, apresente. Para de fazer mimimi. Agora sim, meu amigo Lucas, olha só, consumidores devem ficar atentos com compras da Semana Santa. Mega Sena da virada, lamentável, hein? Prêmio não é resgatado e dinheiro vai para fiéis. Pandemia afeta a venda de chocolates, pescados e a hotelaria na Páscoa. Essas e outras notícias no portal guarulhosendestaque.com.br. Direto com o presidente do AD Guarulhos, meu amigo Ricardo Agéia, obrigado, prazer em vê-lo, parabéns pela iniciativa da nova sede. Obrigado, Geraldo, tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Família, tudo bem? Na paz, né? Essa pandemia a gente tem procurado o máximo ficar, né, atentos às aglomerações e, para você ter ideia, aqui na TV nós estamos fazendo esse tipo de entrevista, até preservando a saúde dos nossos convidados. Legal, muito bom. Mas que bom. Bom falar com você, estou à disposição. Ricardo, você tomou a iniciativa de uma sede nova do AD Guarulhos, você que é um presidente que toma iniciativa, que é apaixonado pelo AD Guarulhos. De onde você tirou forças para tomar essa iniciativa? Geraldo, eu vou ser bem honesto com você, com os teus ouvintes e com os teus amigos, com os amigos do Guarulhos, com a população guarulhense. Eu estou há muito tempo à frente do Guarulhos, né? Quando eu comecei o Guarulhos era um clube que iria fechar suas portas. A diretoria atual já não queria mais, os conselheiros já não tinham mais interesse, o futebol era dominado por empresários, a Lei Pelé acabava com os clubes. E eu, um idealizador, um sonhador, um menino cheio de energia, tomei a frente desse projeto e fiquei à frente dele por muito tempo, estou à frente dele por muito tempo. E era sempre um sonho dos nossos veteranos, da nossa velha guarda, né, das pessoas que fundaram o Guarulhos, aquelas pessoas que ali tomavam a sua cervejinha, que faziam a sua boa comida, né, que jogavam a sua cachetinha, em ter um espaço próprio, né, de ter uma casa própria. E foi um pedido deles a mim, em função de eu estar há muito tempo, e foi um papo muito franco e muito aberto e muito leal, dizer, Ricardo, nós nunca quisemos muito fazer parte disso, assim, você sempre esteve à frente do Guarulhos, sempre... E de fato é verdade, fui muito honesto com o Guarulhos em não ter levado o Guarulhos a ter dívidas, é um clube saudável hoje financeiramente, né? Claro que uma dívida ou outra, um empréstimo aqui, uma coisinha colar, a gente sempre tem, mas se você comparar a 1 bilhão que os clubes hoje devem na praça, o Guarulhos é um clube que tem liquidez, né? E eu nunca endividei o clube, pelo contrário, paguei as dívidas que o clube tinha no passado e dei uma cara nova para o clube, dei para o clube status de novo na cidade, hoje competindo com o Flamengo de igual para igual, né? Sem ter a mesma estrutura do Flamengo. E aí eles viraram para mim e falaram, Ricardo, você vai continuar à frente disso aí por quanto tempo você quiser. Você é nosso... e aquela brincadeira assim, né? Nós confiamos muito em você.
E eu falei para eles que então, em gratidão a isso, eu ia entregar a eles uma sede própria e eles iam se orgulhar muito disso. Então a gente comprou um imóvel na região onde o Vila das Palmeiras nasceu, né? Porque o Guarulhos nasce como Vila das Palmeiras. Ontem eu escrevi na nossa página que, ó, em homenagem ao seu Pascoal Tomeu, que fez aniversário ontem, acho que ele faria ontem 94 anos, se eu não me engano. Né? Ele que pediu que nós mudássemos o nome, então o Pascoal Tomeu passa pela história do Guarulhos, pediu que nós mudássemos o nome de Vila das Palmeiras para Guarulhos, mas encontramos um imóvel em que poderíamos colocar uma sede que eu falo, uma sede cultural, uma sede para que eles possam fazer a comida deles, tomar a cervejinha deles, fazer a cacheta deles lá, uma sede social, né, que a gente chama. E graças a Deus eu consegui fazer isso, estou conseguindo fazer isso. Agora na reta final, com a ajuda de alguns amigos. Pra você ter ideia, Geraldo, tem muita gente boa me ajudando nessa empreitada. Nós vamos fazer uma inauguração muito legal para a cidade. Nós vamos convidar as autoridades, vamos convidar a imprensa. Tem muita gente importante da cidade ajudando com a pedrinha daqui, com um azulejo de lá, um cimento de cá, um concreto de lá. E a gente está conseguindo nessa reta final fazer uma obra muito legal que vai ser acolhedora para o torcedor do Guarulhos, para quem quiser conhecer a história do Guarulhos e para esses velhinhos que de fato merecem, que foram fundadores, que foram pessoas que levaram essa bandeira do Vila das Palmeiras, ainda, né, com o nome de Vila das Palmeiras, na cidade. Estou conversando com Ricardo Agea, presidente do AD Guarulhos. Agora, é verdade que com a paralisação do Campeonato Paulista em todas as suas séries, fica muito difícil para os clubes das divisões como a sua ter tranquilidade para um planejamento este ano, né, Ricardo? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Esse ano e o ano passado já foram anos praticamente perdidos, né? As nossas gerações de base aí estão sofrendo muito, que é onde a gente espera tirar recurso para melhorar cada vez mais o clube. Então a gente está angustiado com tudo isso, mais até pela geração que a gente vê perder aí, não podendo jogar, né? Você sabe disso, como que é o moleque ter um sonho de jogar futebol e ele vê o tempo dele passando e ele não conseguindo apresentar o futebol para a sociedade, né? E é cruel porque cada vez eles querem mais novos, esses meninos. A gente reza para que eles possam ter oportunidade, que a federação mude a idade da Copa São Paulo, por exemplo, para esses jogadores poderem ter a chance de mostrar o seu futebol. Mas assim, Deus é tão bom que às vezes a gente acaba. Porque dinheiro não sobra, né, Geraldo? Com Então certeza. o recurso que a gente tem um pouco até pessoal, vamos falar a verdade, em vez de colocar, porque eu coloco recurso pessoal, a verdade é essa. No futebol, ainda coloco recurso pessoal no futebol, tô encaminhando e canalizando ele para essa sede própria. Então, vou falar assim, a gente sofre muito com a pandemia, sofre com o futebol, mas no momento agora eu estou tendo a oportunidade de conseguir, porque as duas coisas ao mesmo tempo eu não sei se eu conseguiria, estou falando agora como amigo. E a gente está conseguindo. Mas Deus sempre vai ajuda e a gente espera que essa pandemia passe logo e a gente consiga colocar um time em campo, que no ano que vem a gente tenha a Copa São Paulo, que a gente tenha as categorias de base para essa molecada aparecer e a gente poder revelar jogador, igual revelamos o Henrique Dourado, por exemplo, que que vai ter seu nomezinho lá na sede, porque ele ajudou bastante a gente nesses anos, graças a Deus, com as vendas que ele fez, né, a poder conseguir pagar um pouco das contas. Agora, Ricardo, hoje a palavra de ordens é parceria. Você pensa, por exemplo, se alguém te procurar para utilizar o nome do AD Guarulhos em modalidades como futsal, vôlei, basquete, você concordaria em fazer esse tipo de parceria? Geraldo, a tua pergunta é inteligente e muito oportuna. Eu fui sondado por um amigo para a gente fazer um time de basquete e tal, né? Esses dias. Eu já conversei com o Anderson do vôlei lá atrás para tentar fazer uma junção e ele tocar a Operação Vôlei, eu tocar a Operação Futebol, ambos com os mesmos nomes, tal. Eu
procurei ele lá no passado um pouco, e eu acho que esse é um caminho. O que eu não quero, e eu nunca fiz isso com o Guarulhos, é endividá-lo. Então, os projetos têm que ser bem organizados, as questões trabalhistas que envolvem os CNPJs que vão estar atrelados a isso, porque eu tenho um cuidado muito grande com essa questão tributária, com essa questão trabalhista. Você vê, eu estou há 15 anos no clube, eu não tenho ações trabalhistas, né? Quase zero o meu índice de ações trabalhistas, é menos de uma por ano, né? Então, assim, eu sou um cara muito cauteloso com isso. E no passado, as ações trabalhistas foram que tomaram conta desses projetos, assim, por exemplo, criava-se o vôlei, o basquete, ou o handebol, atrelado a um CNPJ, a prefeitura fomentava ele até um certo ponto, depois ela parava de fomentar, as ações trabalhistas ficavam naquele CNPJ. Então, falando francamente, eu tenho muita responsabilidade com relação a isso. Mas se o projeto for sério e tiver seriedade e comprometimento, eu quero fomentar o esporte como um todo na cidade. Eu sou um incentivador do esporte, um apaixonado pelo esporte. Então eu gostaria de ouvir alguma coisa a respeito disso. O salão, futebol de salão, por exemplo, que eu acho que é uma modalidade que nós poderíamos fazer, inicialmente, vai já. Mas assim, estou muito aberto para ouvir. Voltando à sede, qual é o espaço que lá vai ter espaço de bar, restaurante, entretenimento? Qual é o espaço que vai ter lá, por exemplo, o jogador? Você vai ter lá espaço para dormitório para os jogadores? O que será essa sede? Não, Geraldo. Essa sede é uma sede social do clube. É aquela sede para mostrar troféu, para fazer um jantar, para convidar amigos, para os velhinhos jogar dominó, para os velhinhos jogar cacheta, para a gente, de repente, produzir uma cerveja do Guarulhos lá no futuro, para fazer um evento corporativo para arrecadar fundos. O atleta pode, uma hora, passar por lá, no evento, mas esse projeto para o atleta, nós estamos desenhando ele, é o próximo passo nosso, que é um CT. Eu acho que o Guarulhos já terá um CT na região de Bom Sucesso. Se as autoridades ouvir o que o Ricardo está falando, eles vão inteligentemente abrir espaço para mim fazer um CT para a comunidade, para atender os jovens da cidade, fomentar o esporte. Aí sim, ter alojamento, aí sim, ter um espaço para fomentar o futebol, que é um outro passo. O CT não vai comunicar com a sede social. Até porque na sede social ela tem que estar distante mesmo do CT. Porque a gente, assim, o futebol e a cerveja, eles andam juntos, mas eles têm que estar separados dos atletas. Concordo. Né? Então, assim, tem quem gosta da cervejinha e fala de futebol e conta a história do passado e fomenta o futebol, mas ele não tem que estar dentro do CT. Então, o clube, ele tem que ter uma parte social, que é para os veteranos, que é para a velha guarda, que é para os incentivadores, que é para a diretoria, que é para um evento corporativo. E o CT é onde está o atleta e ali é sagrado. Ali não tem que ter vendo ninguém passando e tomando cerveja, ali não tem que ter vendo ninguém fomentando um joguinho de baralho, enfim, etc. e tal. Estou falando do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, formar atleta, caráter, né? Mas a cervejinha anda junto com o futebol. A gente não pode excluir o bate-papo gostoso que envolve uma comida boa que é feita, que as pessoas que têm carinho pelo Guarulhos, que vai ver a camisa do Guarulhos lá, que vai ver a camisa do Vila das Palmeiras lá, que vai contar a história do Magrão, que vai contar a história do Gerson, que vai contar a história do Cilinho, do Mangote, das pessoas que já passaram pelo Guarulhos, de quem jogou, daquele ex-atleta, de fazer um evento lá para esse ex-atleta, para um Henrique Dourado, uma hora ir lá, mas eu quero separar um pouco isso. E o CT, já nós vamos conseguir. Está muito perto da gente conseguir realizar isso, que eu acho que o Guarulhos merece, e eu estou trabalhando muito nisso. Quem acompanha o esporte, nós tivemos mudança, por exemplo, na legislação, as televisões estão fazendo bingos. Bingos não, vamos utilizar esse nome aí, tem aí os bingos nas TVs. Os clubes têm essa autonomia
para fazer algum tipo de evento nesse sentido, ô Ricardo? Geraldo, eu vou te confessar que eu não sei muito dessa legislação. Estou um pouco por fora disso, de fato que eu não tenho acompanhado isso. Eu tenho visto alguns bingos atrelados à associação, atrelados ao esporte, algumas coisas com liminar acontecendo em alguns lugares. Mas, assim, eu não me aprofundei nisso, não procurei nada disso, não me procuraram com relação a isso. Se for algo legal, honesto e que traga rentabilidade, eu quero ouvir, né? Mas até então não tenho muito para te falar disso. O que eu tenho ouvido um pouco é que as instituições de futebol cada vez mais serão cobradas pelo fair play financeiro, as instituições pagarão por suas dívidas. Por exemplo, o Figueirense está falido, vai falir, e a CBF e a FIFA não vão perdoar clubes que não pagam em dia suas dívidas. Essas SAs que são o futebol estão se transformando, é uma tendência, é um caminho. Eu mais ou menos já tenho na cabeça tocar o futebol com essa seriedade, com esse comprometimento. Eu acho que o futebol é empresa hoje, independente dele ser associação, ONG, ilimitado ou SA. Ele tem que ser tratado como empresa. Então, assim, se ele é empresa e o bingo pode fazer parte disso e trouxer receita, temos que ouvir. Mas te confesso que não tenho, não tenho um estudo aprofundado sobre isso. Tenho mais focado em SA, e como a gente pode fomentar isso com investidores, trazendo recurso para investidor, o investidor trazendo recurso e tirando o recurso do clube. Geraldo, existe uma máxima no futebol que estragou o futebol, por isso que os clubes devem 1 bilhão, essas coisas. Os investidores devem e podem tirar do investimento, do dinheiro do investimento que fomentarem. Não tem que ser crime isso, não tem que ser ilegal isso. Só tem que ser com uma legislação e pagando impostos. Eu acho que o futebol vai caminhar para isso. Os clubes deverão menos, a hora que eles estiverem autorizados a obter investimentos e pagar retorno por esses investimentos. Porque quando o investidor está no clube, ele fiscaliza, ele procura o melhor negócio para o clube. Quando está um gestor que vai passar por lá só um período e não sabe se vai ganhar a próxima eleição, ele passa a não ter responsabilidade, aí vira o Santos. Aí vira o que acontece em alguns clubes, que eu não vou ficar citando aqui, mas endividam um clube de forma impagável depois. Portuguesas da vida, né, figueirenses da vida, que aí você fala, pô, essa marca é tão legal, essa marca é tão forte no futebol mundial até, não só em São Paulo, não só no Brasil, revelou tanto jogador para o mundo e agora está aí endividado, isso não pode acontecer. Então eu acho que o caminho é esse. Agora, Ricardo, para a gente já indo para o final dessa nossa conversa super agradável, a CBF mudou as regras em relação aos técnicos, né? Ou seja, o clube hoje não pode demitir no mesmo campeonato 2 vezes o técnico. O que você achou dessa mudança? Eu acho boa. Eu acho que os clubes... Você vê, eu tenho um técnico há 3 anos aqui comigo. Eu nunca demiti técnico, já demiti um técnico, para não dizer que eu nunca demiti, no meio da temporada. Raramente eu demito técnico no meio da temporada. Pode pegar historicamente. Eu acho que o 20% das minhas temporadas eu demiti o técnico fora da temporada. E nos últimos 10 anos, menos ainda. Então eu acho que isso não deveria ser lei, tá? Eu acho que lei não deve acontecer, porque eu acho que a CBF erra quando impõe, né? Porque isso não pode ser uma imposição. Mas como ela é CBF, ela organiza o campeonato, ela tem esse direito. Porque isso deveria ser uma coisa natural e moral, porque você não pode sofrer pressão da torcida para te demitir técnico. Porque às vezes o técnico é demitido e o presidente do clube não quer que ele seja demitido. O presidente acredita, só que ele está com medo da próxima eleição. E aí ele demite o técnico por causa da pressão da torcida. É aí que ele erra, é aí que ele paga caro, é aí que tudo custa caro. Então, eu acho que essa imposição ela é errada. Mas é o mecanismo que a CBF encontrou em tentar ajudar os clubes. Porque a hora que não puder demitir o cara, a torcida não vai poder pressionar, ela vai ter que engolir.
porque hoje é a organizada, é a máfia que está por volta disso, que até é fomentada pela oposição. Eu estou falando do futebol macro, diferente do que eu vivo, mas eu acompanho e estou no bastidor desse futebol. Como eu disse, eu tive a honra de ser o secretário da mesa da eleição do Reinaldo Carneiro Bastos, na última eleição dele, na primeira eleição dele, porque ele assumiu um cargo de vice-presidente no lugar do Marco Polo. Na primeira eleição dele, eu fui o secretário da mesa. Então eu converso um pouco com alguns presidentes de clubes maiores, às vezes almoçando na federação. São muito humildes, me tratam com muito respeito, me tratam com muito carinho, apesar da minha humilde posição ainda como presidente de um clube da 4ª divisão. Mas eles me tratam muito bem. Então a pressão que eles sofrem da torcida, às vezes atrapalha essa escolha do técnico. Eu acho que agora a CBF está ajudando eles, impondo isso. Eu acho isso uma coisa correta, porque o trabalho a longo prazo, se você escolher bem o teu treinador, aí está na escolha. Tem que escolher bem, tem que saber escolher. Você terá frutos disso. Meu amigo Ricardo Agé, muitíssimo obrigado. Uma feliz Páscoa, as suas considerações. Eu agradeço, desejo saúde para você e toda a sua família, para o teu filho, para os teus filhos. Eu tenho um carinho muito grande por vocês e estou sempre aberto para um bom papo, poder falar um pouco de futebol, de bastidores do futebol. Às vezes algumas pessoas não me conhecem muito bem, não sabem um pouco do que eu faço, das coisas que eu enfrento, e você me dá essa oportunidade para contar um pouco disso, para mostrar um pouco do que eu tenho feito, do que eu tenho construído para os meus e para o futebol. Eu fico feliz e agradeço você imensamente. Obrigado, meu amigo Ricardo Agé, presidente do AD Guarulhos. Forte abraço, prazer em ouvi-lo. A gente vai com... Obrigado, Ricardo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa Páscoa para todos. Obrigado. Falamos aí então com o presidente do AD Guarulhos, um papo super agradável nesta sexta-feira de Páscoa. Eu vou a um break news, daqui a pouco a gente volta com mais um convidado na tela da TV Guarulhos. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Estamos de volta com o Debate Guarulhos desta sexta-feira, dia 2 de abril, semana de Páscoa. E o debate hoje interativo, preservando a saúde dos nossos convidados. Vamos falar agora com o Lucas, diretor de marketing do Flamengo de Guarulhos. Alô, Lucas, boa noite. Boa noite, Geraldo. Muito obrigado pelo convite. Falar de Flamengo é sempre muito importante. No seu programa, sempre com esse espaço maravilhoso. Te agradeço novamente. Ô, Lucas, o ano passado já não teve aí, já não foi um bom ano para o futebol de uma maneira geral. E como é que você está vendo essa paralisação do Campeonato Paulista? Geraldo, 2020 já foi um ano muito turbulento, né? O campeonato já foi, a gente até brinca, né? Foi nas coxas pela metade, muito corrido, calendário muito apertado. E esse ano, se não for a mesma coisa, Geraldo, até sinto informar que vai ser pior. As expectativas estão muito pequenas, né? Com a demora da vacina, os protocolos sanitários se apertando, o custo dos protocolos sanitários são caros também. Hoje, por uma Série A, é muito mais tranquilo, mas, por exemplo, uma Série B, uma Série C, igual o Flamengo, não uma Série D, é quase inviável você
praticamente testar os jogadores todos os dias, comissão técnica, é muito caro ainda, né? Os testes da Covid-19, equipe médica especializada, quando há uma detectação de algum infectado, tem que isolar, e aí você perde o jogador, aí se está em alojamento tem que isolar todos, então é muito difícil, é muito burocrático tudo isso que está acontecendo. Então, assim, eu acredito que menos que o meio do ano, aí nós já estamos agora em abril, menos que o meio do ano a gente não tem nada de futebol, nem o principal, nem as categorias menores como a do Flamengo. Eu conversei agora há pouco com o Ricardo Ageia, presidente do AD Guarulhos. E eu vou até repetir a pergunta que fiz para ele a você. Hoje, a palavra de ordem é parceria. Sim. A gente percebe, por exemplo, São Paulo, da capital, fazendo parcerias com outras cidades para manter o vôlei. Se o Flamengo de Guarulhos for procurado nesse sentido, você acha provável esse tipo de parceria? Um futsal da vida, um basquete da vida, um handebol, vocês estão abertos a isso? Geraldo, todo tipo de parceria é bem-vinda sempre, né? No momento de pandemia, que nós precisamos de rotação, precisamos movimentar o esporte, é mais bem-vindo ainda, e eu acredito que quem ganha com isso é só o esporte, é só, né, o futebol, o futsal, enfim. Então, com certeza o Flamengo está aberto. A questão maior, né, Roberto, Geraldo, desculpa, a gente está num momento delicado economicamente falando, né? Então a economia ela precisa girar, e dentro de um clube de futebol, sem a economia você não tem as manutenções, você não tem a comissão, você não tem as pessoas que cuidam do... Tivemos um contato à internet com o Lucas, diretor de marketing do Flamengo. Enquanto a gente normaliza essa conversa, chegou a informação aqui da Prefeitura. Na próxima segunda-feira, dia 5, a Prefeitura de Guarulhos implementará restrição de horário de tráfego de caminhões pesados no trevo de Bom Sucesso, com o objetivo de melhorar o trânsito da região. Nesta primeira semana da operação, os agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e da Guarda Municipal irão orientar sobre as novas medidas para os motoristas, mas não aplicarão multas. O Lucas voltou, meu amigo? O senhor Xará voltou? Lucas, como é que você está aí? A internet do Lucas voltou a funcionar? Ainda não, Lucas? Ainda não. Olha só, a gente vai para o intervalo, um break news. Voltou agora sim. Lucas, sua internet voltou a funcionar. Pra gente, pode concluir a sua linha de raciocínio. Vamos lá, Geraldo. Então, como eu estava dizendo, toda parceria ela é muito bem-vinda. É muito importante que as parcerias aconteçam e sejam feitas. O agravante disso é quando entra alguma coisa de verba, quando entra algo financeiro, porque a situação está complicada, né? A situação é complicada para todos os lados, e para um clube de futebol não é diferente. Os patrocínios, eles reduzem também a parceria, é difícil chegar novos patrocinadores, os apoiadores também não têm condições de muito apoio, então para a gente fica um pouco mais restrito e limitado a gente fazer algum tipo de parceria financeira. Agora, parceria de espaço, parceria do nosso estádio, parceria, enfim, de arrecadações, né? Parcerias sociais, eu acho que são sempre bem-vindas e necessárias. Agora, Lucas, não sei se você tomou conhecimento, a CBF está alterando o regimento dos campeonatos em relação às demissões de técnicos e contratações de jogadores. Hoje, por exemplo, segundo essa norma, os clubes não poderão demitir 2 vezes o técnico. Qual a avaliação você, como diretor de marketing, tem? Então, Geraldo, eu acho que para o futebol isso vai ser rentável, né? O técnico ele precisa fazer um trabalho, né? Eu acho que técnico nenhum consegue fazer um trabalho antes de 6 meses. Isso, qualquer tipo de técnico, eu estou dizendo desde um técnico de engenharia até um técnico de futebol, você precisa de um prazo para fazer aquilo acontecer, aquilo andar.
E assim, a rotatividade do futebol ela é muito grande, você acaba desvalorizando o esporte quando você roda demais assim, e aí você acaba queimando aquele profissional, você acaba queimando o clube. Parece que a diretoria ela não tem pulso para controlar. Então, eu acho que só uma norma mesmo, uma regra como a CBF está criando, consegue segurar um pouco mais essa variação de técnicos que não se faz tão necessária assim, por conta que precisa ser feito um trabalho. Já teve ano de 4, 5 técnicos no mesmo time em um ano só. Como que você avalia o time? Como que você trabalha? Quando você está começando a conhecer o jogador, você já está indo embora, e aí aquele entrosamento todo que se criou, ele recomeça tudo de novo, e aí a rentabilidade do clube vai lá para baixo. Então, acho que foi assertivo, vai ser polêmico, muita gente vai relutar com isso, porque cada um sabe das suas obrigações, o clube que está ali, ele sabe se ele quer continuar com o técnico ou não, mas é importante ser feito dessa forma, para que a gente veja realmente um pouco mais de qualidade e pulso firme no futebol. Agora, para concluir contigo, ô Lucas, você acredita que tudo que aconteceu em 2020 e 2021 é um aprendizado para um novo modelo de gestão dos clubes? Eu acredito, Geraldo, eu acredito porque o futebol, principalmente o futebol de topo, ele é muito rico, né? Você precisa ser troca o técnico, você precisa ser troca o médico, você precisa ser busca outro jogador. E uma pandemia como essa, que você tem o melhor jogador lá e ele pode ser infectado pelo Covid e você perde esse jogador, te faz repensar, falar, eu acho que eu preciso de um planejamento melhor. Não é só dinheiro que me resolve, eu preciso ter um coringa aqui dentro, eu preciso criar bons profissionais internamente, criar um time profissional coeso, forte, para que numa situação dessa eu não seja pego desprevenido e perca grandes possibilidades e oportunidades, como já aconteceu, por exemplo, com o Goiás, que perdeu vários jogadores, não conseguiu nem jogar uma das partidas, por não ter essa estrutura, por não estar preparado para isso, por não estar preparado para perder tanta gente assim e não ter aquelas peças de troca. Então eu acho que os clubes vão aprender essa lição aí, vão aprender a valorizar um pouco mais o que tem dentro do clube, em vez de achar que dinheiro compra tudo. Lucas, muitíssimo obrigado, uma boa Páscoa para você, obrigado pela atenção. Geraldo, eu que agradeço o convite, boa Páscoa para todos vocês também do programa. Precisando, conta comigo sempre, seu programa é muito honroso de participar e eu gosto bastante. Maravilha, obrigado, meu amigo, feliz Páscoa. Esse foi Lucas, diretor de marketing do Flamengo de Guarulhos. Vou fazer o intervalo, daqui a pouco eu volto com José Vitorelli. Segura a onda. Em Guarulhos, na Avenida Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café. Sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir. Meca Café. Estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. Sexta-feira, dia 2, Páscoa. Cadê o meu ovo de chocolate? Vamos direto, preservando a saúde dos nossos convidados pela internet. Professor José Vitorelli, boa noite. Olá, boa noite. Vocês me escutam? Tá tudo tranquilo, ouvimos bem. Você que é especialista em inovação, negócios e internacionais. Obrigado em atender a gente. Na sua coluna desta semana no portal Guarulhos em Destaque, você coloca um título em observação. Por que
não inovamos. E você inicia o texto dizendo: muitas empresas não se empenham o suficiente para sobreviver e prepare-se para o futuro. Por que você chegou a esta definição? De que maneira? Bom, em primeiro lugar, te agradecer imensamente aí, Geraldo Júnior, ao Lucas, toda a equipe do Guarulhos em Destaque. Sempre um prazer poder colaborar, trocar informações. Realmente, muito obrigado e espero que você receba aí o seu ovo de Páscoa, né? Que a Páscoa está chegando. Pois é. Agora, essa conclusão de por que não inovamos, Geraldo, se deu a partir de uma pesquisa que foi feita no meu artigo, inclusive eu coloco o link da pesquisa. Foi feito por um instituto internacional com mais de 677 executivos de alta decisão nas empresas. Chegou-se aos números, aos índices que eu menciono ali, que mais de 40%, 50% dos executivos de empresas aí de ponta, né, do setor de inovação, que ainda que eles dizem da necessidade de que se mobilizam, na verdade, a atitude, a ação, a busca da inovação através de colocar processos, equipes e focar na criação de novos produtos e serviços, ela ainda é muito falha. Então, essa constatação é alarmante, considerando que estamos num momento de bastante mudança nesse mundo, haja vista aí a questão da pandemia. Então, a retomada econômica vai requerer um alto grau de inovação, Geraldo. Por isso, essa constatação. Agora, você acredita que hoje o mercado vai pagar um alto preço porque não se inovou? Creio que sim. E agora? Porque... Não, desculpa interrompê-lo. Pode concluir, por gentileza. Você, pelo fato grande parte do mercado não buscar inovação, né? Ou seja, a palavra de ordem, desde o início da pandemia, foi inovação, né? Por diversas vezes você esteve aqui ao vivo, escreveu sobre isso, e a sua preocupação como especialista faz sentido. Mas, na contramão disso tudo, tem um empresário que está estagnado, ô Zé. Tem receita para isso? Eu acho que a questão talvez não passe por receita. A questão passe por uma mudança de valores. A primeira questão é constatar que você é o empresário, que os seus negócios estão sendo afetados direta ou indiretamente pela pandemia, quer seja fornecimento falho ou na outra ponta, a falta de clientes. E você precisa tomar uma decisão em prol da sua sustentabilidade. Considere ainda, Geraldo, que muitos negócios hoje talvez já não existam, já fecharam suas portas. Então, para todos aqueles que acreditam no poder da livre iniciativa, a saída para sobreviver em um mercado que vai ter que retomar, né? Nós estamos indo para o caminho da vacinação, as mortes em algum momento vão diminuir, a exemplo do que acontece nos países desenvolvidos, e os negócios, tal como lá, estão tentando retomar, buscando a inovação como uma cultura. Então, é muito além de investimentos. Eu creio que é capacitação dos funcionários, mudança de enfoque, não só de curto prazo, pensando no médio e longo prazo, com criação de novos produtos e serviços, né? Montar equipes e buscar colaboração, talvez com setores, fornecedores ou até clientes, pensando em novas soluções, alinhar-se com seu cliente final, buscar novas ferramentas, sim,
talvez no digital, talvez uma revisão de seus processos. Isso, o que envolve mais do que capital financeiro, é capital intelectual, é trabalhar com pessoas, recursos e alocá-los na direção da inovação. No seu texto, você fala o seguinte: muitos alegam que conhece bem o cliente e quando os clientes demandarem por algum serviço ou novo produto, serão devidamente atendidos. Fecha aspas. Aonde você quer chegar com essa colocação? É exatamente a constatação dessa pesquisa. Imagina, é uma pesquisa, veja que não é de Guarulhos, ela é dos Estados Unidos, com empresários que têm aí grande relevância nos seus setores. Mais de 677. E eles constatam isso, quer dizer, ainda que seja uma grande empresa ou uma empresa num país desenvolvido, esteja num processo avançado em relação ao nosso, caímos na questão humana. Então, muitos empresários dizem que conhecem os seus clientes, por exemplo, e não conhecem. No meu artigo, eu coloco lá a questão de um empresário que convidou 45 fornecedores para conhecer a sua planta, né, de farma. Desses 45, apenas 12 compareceram à reunião para conhecer os processos de produção desse cliente. Eu te pergunto, dos 45, só 12 vieram. E todos eles, de uma maneira geral, dizem que conhecem os seus clientes. Isso mostra, na perspectiva desse empresário que é um cliente, de que não houve sinergia, ou seja, os que não tiveram conhecendo a planta e os seus processos demonstraram não conhecer e nem se interessar pelos seus serviços, o que mostra o grande problema que nós temos de talvez miopia em relação a conhecer o seu cliente e o seu mercado. Ainda nessa pesquisa, aliás, parabéns pelo seu texto, li, né, e gostei muito, aliás, você sempre criativo nas suas redações. Você fala assim: nossas margens são muito baixas para inovar. Aí você inicia o texto dizendo que essa é uma das desculpas mais comuns. É verdade? Exatamente. Quando nós falamos aí de que as margens são baixas, né? A gente diz que é uma desculpa porque muitos dos empresários creem que a inovação, creem que a inovação levaria a uma inviabilidade nos seus negócios atuais, o que é um grande preconceito, eu te diria. Porque nós temos que ter a inovação, ela é muito mais do que isso. Ela envolve espírito de empreendimento, ela envolve coragem, resiliência, dedicação, horas de estudo, novos projetos, e para daí você buscar os resultados. Então, nós falamos muito além da questão de investimento. Estou conversando com um especialista em negócios internacionais, o meu amigo José Vitorelli. Agora, Zé, você tem buscado atualização sempre que possível, porque você, além de ser um especialista no assunto, quando você é procurado para buscar alternativa, você está sempre atualizado. Agora, nessa pesquisa também que você fala, a visão de curto prazo, o futuro, abre aspas, o futuro é para sempre, mas o presente é para esse trimestre. Por que a pesquisa define isso? Na verdade, o que nós constatamos não só lá nos Estados Unidos, onde a pesquisa foi realizada, mas também aqui no Brasil, nós sabemos que os empresários, de uma maneira geral, são pressionados ao resultado de curto prazo. E isso é o que, de alguma maneira, acaba tomando muito do seu tempo e energia, quando, na verdade, deveriam sim pensar na sustentabilidade no curto prazo, mas tem que
dar um passo ao lado, olhando para o longo prazo, observando o mercado, pensando que com planejamento estratégico, com a devida alocação de recursos, de pessoas, né, você chegaria talvez aos melhores resultados. E essa não busca, eu diria, por um resultado de médio e longo prazo, faz com que você caia numa armadilha de só pensar em sobreviver, porque já não é o importante que cabe à empresa, mas sim o que é urgente. E essa busca de resolver o urgente, você acaba ficando refém de buscar inovação, de trazer novos capitais para a sua empresa, de trazer oxigênio na sustentabilidade de longo prazo do seu negócio. Então, é uma constatação e nós temos que pensar uma outra questão. Veja que hoje, se você correr só no curto prazo, o ciclo de vida dos seus produtos ele é mais curto do que antes. Então você tem que pensar em ciclo de vida dos seus produtos. Você não pode viver só de um tipo de serviço ou só de um tipo de produto. Você tem que estar pensando o tempo todo em novos produtos, novos serviços, porque o ciclo é curto. Então você pode viver muito bem durante um período ganhando de um produto, em algum momento esse produto vai ser canibalizado no mercado, você vai perder, às vezes, por clientes que já não querem mais o seu produto ou não estão dispostos a pagar por ele. Então, o empresário que pensa a longo prazo precisa buscar sempre novas alternativas, novos projetos, olhar para o mercado, como você disse muito bem, Geraldo, temos que buscar nos atualizar, isso cabe a todos nós. Os recursos existem aí. Você não precisa investir, você tem que buscar informação, falar com colaboradores, com fornecedores. Existe uma gama de possibilidades sem precisar investir em custos. Agora, José Vitorelli, você acha que a pandemia que fez aniversário, né? Mais de um ano de pandemia, o governo federal apresentou financiamento, mas, segundo pesquisa, apenas 15% conseguiram esse tipo de recurso. A verdade é que muitos segmentos sofreram mais do que outros. A gastronomia, por exemplo, está penalizada em muitas regiões do Brasil. Os sobreviventes desta pandemia, quais os segmentos que, na sua opinião, como especialista que vai sofrer mais? Geraldo, o que nós vemos já, desde que iniciamos essa pandemia, foram os setores ligados diretamente ao consumo e aos serviços, tá? Então nós temos aí desde a cadeia da aviação, que foi atingida pelo turismo, e toda a cadeia do turismo em si, restaurantes, shopping centers, as lojas, e aí a reboque nós temos a questão do comércio, aí envolvendo também os setores de varejo, né? E o varejo é a ponta da cadeia de abastecimento das indústrias. Significa que muitas indústrias estão sofrendo hoje. Se você não estiver ligado à cadeia de produtos essenciais, alimentos, né, aquilo que seja realmente essencial, você está sofrendo como empresário, de forma direta ou indireta. Então, a nossa cidade, que boa parte do seu PIB é composta de serviços e comércio, ela está, logicamente, sofrendo. Então, as consequências são nefastas. Nós sabemos que, ainda que haja uma ajuda do governo, ela não resolve, ela é mínima e muitos dos nossos empresários, empreendedores, terão que buscar a inovação, terão que repensar seus negócios, redesenhar todos os seus recursos e inovar, não tem jeito, e buscar um novo caminho pós-pandemia. Pós-pandemia que eu me refiro é quando o índice de mortes cair, hoje já somos
mais de 322 mil mortos. Então, enquanto isso não se estabilizar, assim que essa vacinação chegar a um nível mínimo da população, aí nós teremos o comércio voltando, os serviços, a vida, digamos, num novo normal, como dizem aí, mas que, infelizmente, só a inovação, a nova postura dos empreendedores, pensando curto, longo e médio prazos, buscando novos produtos, novas soluções, colaboração entre todos. Aí eu creio que é importante buscar as associações comerciais, os centros da indústria, os sindicatos, todos devem fazer e conversar em comum, buscando saídas conjuntas. A colaboração é o que vai nos unir em prol da recuperação. Eu quero agradecer a esse sempre disponível amigo José Vitorelli, que aprendi a admirá-lo de forma respeitosa, né? Que Deus abençoe você, meu irmão, e parabéns pelo texto que está no guarulhosendestaque.com.br. José Vitorelli, especialista em inovação e negócios internacionais. Meu amigo, as suas considerações. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade. Eu creio que mais e mais, se pudermos estender essa discussão a todos aqueles que realmente estão preocupados com a sustentabilidade dos seus negócios. Vejam que a minha preocupação é com um fator humano, é claro, mas nós temos que pensar que a sustentabilidade é o que vai nos dar a dignidade. Então, essa discussão tem que ser feita. Peço a todos os nossos seguidores do Guarulhos em Destaque que entrem nos nossos artigos, nas nossas colunas. Ali tem muitas ideias, não só minha, mas colunistas de peso, né, que o Geraldo coloca aí no time. E creio que essa discussão ela vai se seguir. Eu me coloco à disposição de você, Geraldo, do Guarulhos em Destaque, para futuras discussões, sempre que puder ajudá-los. Muito obrigado. Obrigado, uma feliz Páscoa ao José Vitorelli, o nosso convidado desta sexta-feira que fechou o debate. Hoje, simplesmente nota 10 a todos os nossos debatedores. Comigo, Lucas Braga, Felipe Poi e todo o time da TV Guarulhos. Um recado para você. Olha, ultrapassamos a casa dos 4.000 mortes. É lamentável. Nesta semana de Páscoa, o recado que a gente passa para você: permaneça em casa, evite aglomerações, cuide da sua família, porque sem isso, lamentavelmente, o preço será muito alto. Eu sou Geraldo Júnior, obrigado pela sua audiência. Boa noite, Guarulhos.